Graças ao bondoso Deus, ao Deus vivo, mais uma ministração da parte de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Salvador, ao seu coração. O livro a Marcos, capítulo 14, começa bem assim. Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. Entretanto, comentavam que não seja durante as festividades, para que o povo não se tumultue. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um certo homem conhecido como Simão o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro contendo valioso perfume, feito de um nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indagaram-se alguns dos presentes e criticavam entre si, para que este desperdício de tão valioso perfume. Questionaram, o que era entregue a Jesus, que era muito valioso. Hoje em dia não é diferente, Pois Jesus Cristo disse, porque tive sede, fome, frio, doente e enfermo. A cada pequenino irmão meu desse que o fizeste, a mim o fizeste. Então, quando uma alma em Cristo, quer abençoar, quer bendizer onde Jesus, o Espírito Santo, onde Deus e o Filho está, que habita com o pobre, com o humilde, quer o abençoar, o que as pessoas falam? Que isso? Quem é essa pessoa? Para que desperdício? Mas Deus habita com o pobre. Entende? Um bálsamo como esse poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres. Eu censurava-o severamente. Mas o próprio rei, o Senhor dos Senhores, a quem se deve honrar, estava na presença deles, Jesus, olha só. Deixai em paz, ordenou-lhes Jesus. Por que causais problema a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado, e os podeis ajudar todas as vezes que o desejar. Todavia a mim nem sempre me tereis. Então, Jesus estava para deixar o mundo. Então ali ele estava já avisando que ele estava para ir, Mas você veja que palavra preciosa e valiosa. Ungir Jesus. Olha que bem feito essa mulher fez. Continua e diz, a mulher fez tudo o que estava ao seu alcance. Jesus falando, Derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado, por todo o mundo será também proclamado a obra que esta mulher realizou, e isso para que ela seja sempre lembrada. Então veja, aqueles que amam a Deus, que honram a Deus, são honrados pelo Pai de Jesus, pelo Senhor dos Senhores. Ela derramou um perfume melhor que ela tinha sobre a cabeça de Jesus. E Deus, que é Pai, derrama um azeite santo, a pureza, a verdade sobre a cabeça de todo aquele que ama a Deus, que ama Jesus. Então derrama algo ainda muito mais precioso, Deus é bom. E depois disso, Judas Iscariotes, um dos 12, foi encontrar-se com os chefes dos sacerdotes, com o propósito de lhes entregar Jesus. Ao ouvirem a proposta, eles ficaram muito satisfeitos e se comprometeram a lhe pagar algum dinheiro, e por isso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Aqui uma oração. Senhor, livra essa alma que está vendo de ser uma traidora, Senhor. Senhor, que ela não honre mais a carne nem a homens do que a Tua palavra, porque em inúmeras maneiras há que o humano, que o demônio, que Satanás tenta conduzir os Teus servos a te trair, a te fazer errar. Senhor, mas que então a gente ande em espírito e nunca de lado e brecha para andar pela carne para tal ponto isso acontecer. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, porque o tabernáculo se abriu graças ao Teu Filho, para que chegue a Ti a nossa oração e te suplicamos, nos mantém cristãos fiéis. E é esse que o vê. Amém. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus o consultavam.
o consultaram. Onde desejas que vamos e façamos os preparativos para ceares a Páscoa? Olha que lindo! Estavam fazendo os preparativos em Israel inteira sobre a Páscoa e o próprio Cordeiro estava ali. Que coisa mais linda! Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Ele é maravilhoso. Então ele enviou 2 dos seus discípulos, instruindo-lhes: ide à cidade, a certo homem carregando um cântaro de água. Novamente, ide à cidade, e um certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei-o ao proprietário da casa onde ele entrar, que o mestre deseja saber: onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com meus discípulos? E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo todo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Veja que lindo, né? Jesus quer cear contigo. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Água em vinho transformou, poucos pães multiplicou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E o alimento é vivo, é eterno, é a luz da verdade. É alimentar a alma, fazer o que agrada a Deus. E a bebida é o sangue vivo do Cordeiro, a vida eterna, a sabedoria que vem do alto. E o Senhor te há de dar de comer e beber ao crer, né? Ao que crê no nome dele. Graças a Deus. Então, continuando a leitura, partiram, pois, os discípulos e chegaram na entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus lhe havia predito. E ali prepararam a Páscoa. Ao pôr do sol, chegou Jesus com os seus 12. E quando estavam ceando, reclinados à mesa, Jesus lhes revelou: com toda a certeza vos afirmo que um dentre vós, esse que come comigo, me trairá. Eles ficaram consternados e lhe afirmavam: é certo que não serei eu. Mas asseverou-lhe Jesus: é um dos 12, aquele que come comigo do meu mesmo prato. O Filho do Homem vai conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe fora jamais haver nascido. Pai, continuando. E enquanto ceavam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, declarando: tomai, isto é o meu corpo. Veja, estavam na lei, então aquilo há de significar uma simbologia que ele estava fazendo com eles. Pois Jesus, ele disse bem assim: o Espírito é o que vivifica, o corpo para nada se aproveita. Quando ele ministrava sobre que era necessário comer o corpo dele e beber o sangue dele. Então, quando ele diz o Espírito é o que vivifica, significa que ele falava da carne, mas fazendo semelhança, dizendo que em parábolas o que haveria de acontecer, que ele, o Senhor, faria, entende? Jesus, o Rei. Então, Jesus verdadeiramente esteve entre nós e andou em forma física, humano, no tabernáculo de carne, mas acima de tudo e de todos, e eternamente, ele é luz. Quem se alimenta de Cristo se alimenta da luz da vida, e quem bebe do sangue bebe da água viva, a luz em forma de água, né, que vem dos céus, mas uma água não humana, uma água que sacia a alma. É muito incrível, o sangue vivo do Cordeiro, o que passa por dentro do Espírito de Cristo, a água, entende? Então esse corpo, ele mesmo disse: um pão eu tenho, fazer a vontade daquele que me enviou. Então quando ele diz: tomai, isto é o meu corpo, ou seja, comam, façam a minha vontade, entende? Ele está os destinando a cumprir atitudes e ao que isso é alimentar. Quando eles fazem tais coisas, vão crescendo de tamanho espiritualmente.
Ou seja, eles vão absolvendo, vão trazendo para eles luz de Deus, porque se alimentam da luz da vida, porque Deus é luz e não há nele treva alguma. Entende? Em seguida tomou Jesus um cálice, deu graças e entregou aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes revelou: este é o meu sangue da aliança, ao qual é derramado para o bem de muitos. Glórias a Deus. O que é este é o meu sangue da aliança? Ou seja, esse é o ensino da aliança. Jesus oferece para a mulher samaritana no poço água viva, e ele diz: se tu soubesse quem é o que lhe pede água, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Onde que o ser humano, ele estando ali em forma de homem, né, física, onde que ele podia ter água viva? No sangue, né? Então, o sangue dele, sangue é vida, né? Mas mais ainda em espírito, e isso é muito maior. Ou seja, sangue é vida, e a vida de Deus é luz. O evangelho, a doutrina, o ensinamento, entende? Água é comparada como sabedoria em muitas passagens, né? Então, essa água que ele dá é a sabedoria, é o ensino que vivifica, o ensino que sacia a alma, o ensino que mata a sede, o ensino que não deixa que a alma seque e seja lançada no fogo, mas antes lhe conserva com vida. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira até que aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Graças a Deus. Aí ele está falando sobre mais revelações, sobre ter mais ensinos além do que ele já nos entregou. Então muitas pessoas querem saber isso, aquilo e aquele outro, né? Mas ele afirma isso, né? Mais sabedoria lhe será dado quando estiveres lá, no reino dos céus. E depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galiléia. Tem um porquê que elas foram dispersas naquele momento, tá? Então tem um momento que sim, a ovelha está sujeita a ser dispersa, mas isso muda. Então a ovelha é dispersa, depois ela precisa ser encontrada. Por isso ele disse: contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo a Galiléia. Então a ovelha se perde, mas Jesus, por ter ressuscitado, ele vai buscá-las e reuni-las. Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Replicou-lhe Jesus: com toda certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Livra-nos, Senhor. Ali uma importância também, né, do homem pela carne, dizer eu vou fazer, ou eu não vou fazer. O eu do homem não transforma o futuro, somente Deus. Então é uma passagem que também nos leva a meditar. Tem um porquê que isso ia acontecer, que essas ovelhas iam ser dispersas e já vos será revelado. Entretanto, Pedro insistia com eloquência, ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Então caminharam para um lugar chamado Getsêmani e, tendo chegado, solicitou Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Ele levou consigo a Pedro e a Tiago e João e começou a sentir grande temor e profunda angústia. Aqui tem uma palavra para você. Às vezes o ser humano em Cristo, né, o Filho de Deus, aquele que crê na palavra, está sentindo temor e profunda angústia, um aperto no peito doloroso. Ali é o motivo para orar e buscar ao Senhor, pois tem algo perigoso para acontecer. Por isso, clamar a Deus por livramento, porque muitas das vezes o que ele está sentindo é o que o próprio Senhor está lhe passando, do perigo que Deus já está vendo, entende? Então, por isso, orar, quando sentir
temor e profunda angústia ao mesmo tempo. É que realmente Deus está lhe permitindo saber que tem algo a acontecer. E compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele, e rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Jesus faz essa oração e outras orações ele fez para que os discípulos ouvissem e aprendessem a orar ou lhe fosse acrescentada a fé. É uma oração visível para que fosse dado testemunho. Então, não é que Jesus queria que fosse afastado o cálice dele ter que sofrer e padecer muito, porque antes ele já havia predito que isso era necessário. E outras vezes ele afirmou que aconteceria. Inclusive, quando Pedro questionava, ele disse: para trás de mim, Satanás. Né? Pedro não queria que aquilo acontecesse. Então não é que Jesus não queira que aquilo acontecesse. Ele está ensinando, olha, a orar, como que eu tenho que passar por uma situação difícil, Senhor, mas não seja feita a minha vontade, né? Ele dizendo, Jesus dizendo, antes a vontade de Deus nessa situação, para que eu tenha, assim, a glória tua, Pai. Mas uma coisa, nisso a gente tem que observar, olha, ele disse, não seja feito como eu, todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Então muitas pessoas têm o costume de falar, seja feita a vontade de Deus. E tá, até aí não é errado. Mas veja, Jesus Cristo que diz, seja feita a vontade do Pai, que seja feita a tua vontade, ele, ao falar isso para Deus, ele é santo, jamais pecou e jamais errou. Então não tem morte de inferno, não tem tormento eterno, entende? Não tem a ira de Deus caindo sobre ele, porque ele não tem pecado. Então aí é um perigo de falar essa palavra. Então que Deus te livre de errar com a língua, com a boca, né? Então, em santidade, o homem falar uma coisa é um dito, mas indo pela carne é o outro, né? Porque Deus salva aqueles que andam em espírito, de acordo com a vontade de Deus, entende? Então, ao sentir tal angústia, orar e clamar a Deus. Se tiver algum erro, alguma coisa que você possa acertar com Deus, na misericórdia dele, que ele te livre do dano, né? Do erro e das trevas e do pecado. Ao voltar para seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Simão chamou ele e a Pedro. Estais dormindo? Não conseguistes vigiar nem por 1 hora? Aqui é um importante, que tudo ele fala é importante, né? Isso também. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro a carne é fraca. É como que assim, vocês estão prontos porque acreditam, creem, a alma de vocês, mas a carne não, a carne é fraca, a carne está sujeita à falha. Então a importância de orar, né, para que Deus livre do erro, livre do dano, vigiando, vendo perigo, ora, vendo que você pode ficar nervoso, ora, vendo que você pode cair em tentação com aquela situação, com aquela pessoa, com aquela falha, com aquele bem, muda de caminho e ora a Deus para que te livre de errar. Todavia, o mudar de caminho não é para os teus pés, é do Senhor, né? Então, o mudar de continuar naquilo e orando também é o Senhor, que ao te ensinar te possibilita assim proceder. E uma vez mais, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Veja, Jesus insistiu na oração. Ele insistiu naquilo. Ele pediu ao Pai porque ele queria mesmo. Entende? Então, mas Jesus Cristo disse sobre o orar repetindo as mesmas palavras. Não, ele fala sobre orações sem sentido, sem sentimento, sem convicção. Não quer dizer que você não possa pedir em Cristo, no Espírito Santo, um livramento a Deus. Não quer dizer isso, que você não possa pedir várias vezes o mesmo livramento. Né? Quer dizer que não é para falar palavras de vãs repetições. Repetir à toa, vã, à toa. Sem vão é vazio, né? Sem sentimentos, achando que por falar apenas.
Não, mas aqui ele repete, ele vai lá e faz a mesma oração. Porque ela não é vazia, ela é cheia de íntima certeza. Ele quer fazer a vontade do Pai, ele quer agradar a Deus. Ao regressar, novamente os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Porque eles estavam com tanto sono, eles falaram, não tem como, né? Voltando ainda uma terceira vez, ele lhes admoestou: ainda dormis e descansais? Basta. Eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos. Eis que chegou aquele que me está traindo. Nisso nós vemos um porquê permanecer em oração com Cristo, em espírito, com o Senhor que está conosco, Jesus, que habita com o homem, o porquê permanecer com Ele. E orando e clamando para que a carne não nos leve a falhar, mas antes clamando a Deus para que Deus nos ponha a acertar. Jesus ainda não havia terminado de falar quando surgiu Judas, um dos 12, e com ele chegou uma multidão armada de espadas e cacetetes, vinda da parte do chefe dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Ora, o traidor tinha combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendei-o e levai-o sob forte segurança. Então, assim que chegou, dirigiu-se imediatamente para Jesus e saudou. Rabi, e o beijou. Rabi quer dizer mestre. Em seguida, os homens agarraram Jesus e o prenderam. Nesse momento, um dos que estavam bem próximo puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Exclamou-lhe Jesus: acaso estou eu liderando alguma rebelião para virdes me prender com espadas e cacetetes? Novamente aqui a gente poder afirmar uma palavra. Jesus não veio trazer confusão, fazer protestos, brigas, divórcios. Ele não veio para isso. Ele não veio para fazer confusões, não veio os seguidores deles a pôr esses seguidores a esse serviço que eu estou te falando. Não. Se há revolta, há contra os seguidores de Cristo, entende? Se há crime, não é da parte dos que andam em espírito quando assim o fazem, né? Pois diariamente tenho estado convosco no templo, vos ensinando e não me prendestes, contudo é para que se cumpra as Escrituras. Logo em seguida, todos fugiram e o abandonaram. Essa parte. Por que eles fugiram e abandonaram? Está chegando perto a resposta. Como é que pode, né? Algumas pessoas se perguntam, como que pode eles terem abandonado Jesus e alguma coisa assim? Então, a resposta vai ser lida, o que aconteceu e te explicado já já. Certo jovem vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus, quando também tentaram prendê-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Aqui está a resposta. Isso, por que aqueles homens fugiram? Veja, porque eles não estavam, naquele momento ainda, não haviam sido batizados no Espírito Santo. Por isso eles não permaneceram com Cristo e fugiram, porque eles não tiveram a coragem de Deus com eles, né? É algo diferente. Quem tem o Espírito Santo de Deus, o que é santo verdadeiramente, sente isso e não abandona Cristo daí. Os que são chamados, escolhidos, eleitos. Então, por que aqueles homens fugiram? Porque eles estavam desnudos, eles não estavam envoltos do Espírito Santo naquele momento, entende? Isso é um sinal, esse jovem ter acontecido isso, ó. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Então eles largaram e fugiram ali porque eles estavam, né, pela carne. Mas quando acontece o batismo, a gente sabe que Pedro vai até o fim, permanece, porque ele está com o Senhor em si, o batismo. E ali ele consegue discernir as palavras que antes foram ditas e entender a importância daquela palavra. E Deus o permite permanecer até o fim pela muita misericórdia e ele não o abandona.
nem Deus também o abandona. Graças à misericórdia do Senhor. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e permaneceu assentado entre os criados, aquecendo-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam buscando denúncias contra Jesus. Todavia não conseguiam encontrar nenhuma. Várias pessoas também testemunharam falsamente contra ele, contudo suas declarações não se mostraram coerentes. Assim são os que permanecem com Cristo. Então eles são caluniados, difamados, sim. Os que permanecem em andar em espírito têm muitas acusações contra, mas os tais amam a Deus. Então outros se levantaram para testemunhar inverdades contra ele. Nós ouvimos exclamar: eu destruirei este templo, eu destruirei este templo por mãos humanas e em 3 dias edificarei outro, não erguido por mãos humanas. Ou seja, como se ele liberasse ali uma palavra, né? Entretanto, nem mesmo quanto a essa acusação, o testemunho deles eram congruentes, ou seja, não era aceito. Então o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus: Nada contestas a denúncia que estes levantam contra ti? Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Veja, isso é uma importância, quando algo que se aprende, né, ouvindo a palavra. Jesus agiu assim, os seguidores de Cristo são imitadores. Então, quando as palavras são falsas, quando vem acusações, quando o adversário é contra, permanecer calado. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: És tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus asseverou: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e esbravejou: Por que ainda necessitamos de outras testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram merecedor de pena de morte. E assim alguns começaram a cuspir nele, encapuzando-no, vendando seus olhos e esmurrando, exclamavam: Profetiza! E os guardas o levaram debaixo de bofetadas. Contudo, Pedro, na parte de baixo no pátio, continuando Pedro na parte de baixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, e vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem seus olhos nele e afirmou: Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Todavia ele o negou, assegurando: Não conhecia, nem ao menos sei do que está falando. Então foi para fora, em direção ao pórtico, e um galo cantou. Quando a criada ouviu lá, começou novamente a falar às pessoas que estavam em redor: Este é um deles. Porém, uma vez mais ele o negou. E pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro. Com toda a certeza, tu és um deles, pois és galileu também. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Isso é porque ele seguia pela carne, ele não estava com Jesus, o Espírito Santo com ele naquele momento, entende? Não teve o discernimento. Mas veja o que aconteceu. Em seguida o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Veja que Jesus é quem traz o arrependimento, né? Antes mesmo do homem errar, Jesus já estava trabalhando para o arrependimento dele. E quando acontece, ele entende que aquilo ali foi Deus que já havia predito, já havia anunciado. E ele se arrepende do erro. Então, às vezes, quando a pessoa se arrepende, ela pensa: puxa, o Senhor fez me arrepender agora.
Mas Deus lá atrás já vinha trabalhando pelo arrependimento, né? Já vinha preparando a alma para ela estar contrita e assim Deus vai trabalhando e Deus espera chegar o momento certo. E percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto.